Querido amigo, querida amiga, bom estar aqui juntinho de você e queremos compartilhar a palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 10, verso 28, que diz assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Quando nós olhamos este texto da palavra de Deus, nos lembramos esta afirmação parecendo um pouco difícil de entender. Não temais, antes temei. E eu quero neste primeiro momento me deter na primeira parte. Não temais. O que é que nós não devemos temer? Nós não devemos temer as forças demoníacas. Sim, a palavra de Deus vai nos dizer que de fato Satanás veio para roubar, matar e destruir. Se ele puder, ele não vai deixar por menos. A Bíblia vai nos dizer no livro de Marcos, no capítulo 4, de um homem que perdeu a família, que se tornou quase que um animal, no sentido de ter deixado a sua casa e ter ido morar nos cemitérios, comer restos mortais, um homem destruído. Mas quando Jesus o encontrou, aquela legião de demônios saiu daquele homem, ele voltou para o lar dele e abençoou, e todos se maravilhavam com o testemunho daquele homem. O que é que devemos temer? Devemos temer pessoas ou grupos? Sim, muitas vezes pessoas e grupos agem também quase como animais, no sentido de deixar de ser humano, não age como um ser humano. A violência, num momento como esse de crise, num momento como esse de vírus, de peste, quantas pessoas estão procurando levar vantagens? Mas são das pessoas que devemos ter medo? Não. Jesus disse: não temais. Não temais forças demoníacas, não temais pessoas ou grupos, não temais as pestes ou as pragas como aquelas que vieram no Egito ou como esta que tem vindo agora em nosso tempo. Devemos ter medo do Covid-19? Sim, está havendo uma grande destruição. Vimos aí de países onde pessoas estão morrendo, 500 no dia, 600, 700, como foi o caso do domingo 22. Agora Jesus disse: não temais. Por que é que eu não devo temer estas coisas? Eu quero dizer a você pelo menos 4 razões pelas quais nós não devemos temer estas coisas. A primeira razão é porque tem um Deus no controle de tudo. Esse texto vai nos dizer: nenhuma folha cai do céu sem a permissão de Deus, nenhum fio do nosso cabelo cai sem que Deus saiba, ou seja, há um Deus no controle de tudo. Essa é a primeira razão pela qual você não deve temer, porque tem um Deus no controle de tudo. Segundo lugar, o medo só piora. O medo gera monstros. O medo faz com que, na imaginação humana, um lençol se transforma numa assombração, um galho vira um monstro. Então o medo só gera ansiedade, o medo só faz você perder a confiança em Deus, o medo traz doenças. Em terceiro lugar, você não deve temer pela consciência de que está fazendo a sua parte. Num momento como esse, é de fundamental importância que cada um de nós façamos a nossa parte quando pensamos na higiene, quando pensamos na alimentação, quando pensamos em manter a nossa imunidade alta, quando fazemos a nossa parte com o isolamento social. Então, você não deve temer. Primeiro, porque tem um Deus no controle. Segundo, porque o medo só piora. Gera mais problemas ainda. Terceiro, pela consciência de que você está fazendo a sua parte. E quarto, você não deve temer, disse Jesus, aqui no versículo 28 de Mateus 10, porque eles, isto é, os demônios,
pessoas, pestes, vírus, terremotos só podem matar o teu corpo, mas depois não pode fazer mais nada. E você precisa entender que você é muito mais do que o seu corpo. O seu corpo é o lugar onde você mora por este pequeno tempo, mas você vai continuar existindo por toda a eternidade. Então lembre-se, você não deve temer, porque tem um Deus no controle, porque o medo só piora, o medo gera mais monstros, o medo cria ansiedade e doenças. Você não deve temer pela consciência de que está fazendo a sua parte, e não deve temer, porque tudo isso, ou todas estas catástrofes, sofrimento, angústia, forças da natureza, forças demoníacas, tudo isso, o máximo que pode fazer é tirar o nosso corpo físico. Então Jesus disse, não tema estes, tema Deus, porque Deus ele pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Portanto, confia em Deus, faz a tua parte, que Deus te abençoe.